Olá, alunos do nono ano. Sou o professor Alexandre de Geografia. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos tratar das mudanças territoriais que acontecem pelo planeta a partir da modificação dos países. Países, eventualmente, surgem ou se fragmentam, dando origem a novos territórios, e o que a gente vai tentar entender um pouco é os motivos pelos quais isso acontece. O último país a ser criado, por exemplo, que foi o Sudão do Sul, a partir de diversos conflitos e questões internas, houve a divisão, a separação do Sudão, que era um dos maiores países da África, e dando origem a dois novos países. Então, esse é só um exemplo dessas modificações que acontecem. Então, a gente vai tentar tratar disso no espaço territorial que o nono ano está trabalhando agora, que é a Europa, a Ásia e a Oceania. Então, a gente vai começar esse nosso encontro falando de alguns temas que a gente pretende explorar a partir dessa aula, começando, por exemplo, com o que são países e nações. Será que é a mesma coisa? As palavras significam a mesma coisa? Têm o mesmo sentido? Isso é que a gente vai tentar entender. As modificações territoriais de fronteira. O que é fronteira? Como elas são desenhadas? A partir de que os limites dos países são determinados? E a geopolítica internacional. O próprio conceito de geopolítica é uma ideia que a gente vai tentar desenvolver ao longo do nosso encontro aqui. Mas, para iniciar essa nossa conversa, eu queria que vocês dessem uma olhada nessa imagem. Essa é uma imagem real do planeta Terra, vista de fora do espaço, fora do planeta, e a gente percebe as cores originais que são vistas para quem está no espaço, para os equipamentos que estão fora do planeta. O azul dos oceanos, os tons de verde, amarelo e marrom, que representam aí as terras emersas, que são as terras secas, são as ilhas e os continentes, e as imagens em branco são as nuvens, que estão dentro da atmosfera presa à superfície do planeta. E aí a gente nota que não existem aquelas divisões de países que a gente está acostumado a ver. Aonde começa um país e aonde termina outro. Nessa imagem, que é uma imagem real, a gente não vê essa separação. Já nessa outra imagem, que é da mesma localização, a gente nota aí o continente americano, nessa segunda imagem, com destaque para a América do Sul. E aí a gente percebe as linhas em amarelo, que são as fronteiras, os limites entre um território e outro. Nessa imagem, que foi tratada em computador, essa divisão aparece como sendo algo criado pelo homem, separando um território do outro, um país do outro. Mas o que são países exatamente? Então, país é o território de um povo que é organizado por um governo central e reconhecido internacionalmente. Então, para que um país exista, ele tem um povo com um território próprio, aonde abriga lá o seu governo, a sua forma de se organizar, e ele é reconhecido pelos seus pares, pelos outros países. Porque a gente também vai perceber, ao longo do nosso encontro, que existem alguns territórios que não são reconhecidos internacionalmente. Então, por vezes, pode aparecer em um lugar como um país,
em outro lugar, em um outro livro, uma outra literatura, aquele espaço não ser reconhecido como um país. E esses limites entre eles, que a gente chama de fronteira, corresponde ao limite territorial ou marítimo entre um país e outro. Então, os países que têm encontro com o mar, como o Brasil, por exemplo, ele tem uma fronteira terrestre que o separa dos seus vizinhos e também um limite marítimo, aonde são águas que pertencem àquele país. No caso da Oceania, por exemplo, a maioria dos países são formados por arquipélagos, que são conjuntos de ilhas. E o limite entre um país e outro é oceânico. O território do país, ele tem muito mais de oceano do que de terra firme. Então, são os limites estabelecidos no mapa, né, ou no programa de computador, que separa um país do outro. E isso nos leva a uma outra questão, né, que vocês poderiam perguntar. Quantos países existem no mundo? Essa é uma outra questão complicada, porque em cada livro você pode ver uma resposta diferente. Em cada atlas, você pode ver uma resposta diferente. Ah, professor, mas como assim? Em um lugar tem uma quantidade de países e no outro o número é diferente. Porque é preciso que haja um reconhecimento internacional e nem sempre isso ocorre. Em um tipo de documento, aquele país pode aparecer sendo reconhecido, em outro não. Então, a gente estima em torno de 200 países no mundo. 200 países que são separados, reconhecidos uns dos outros, né? Tem lá as suas regras, a sua divisão, separando uns dos outros. Mas continuando aqui a nossa conversa, nação, que em geral a gente fala como se fosse a mesma coisa que país. Na verdade, nação é o mesmo que povo, ou seja, grupo de pessoas que se identificam com os mesmos hábitos e costumes. Essa expressão também é muito usada como sinônimo de país, mas a expressão nação significa povo. Até porque, a gente vai ver isso depois, existem algumas nações que não têm países, povos despatriados. Então, o termo correto, se nós formos usar a palavra nação para representar país, seria Estado-nação, que é o mesmo que país, pois se refere à organização política de um povo em seu território. Ou seja, Estado-nação, eu estou juntando o conceito de Estado, que significa governo, e nação, que é o povo. É um povo organizado num governo e que tem o seu próprio território. Então, vamos lá. País é o mesmo que Estado-nação. Nação pura significa povo. E Estado tem o mesmo sentido de governo. E ao longo da história, o que a gente foi percebendo é que cada país, cada Estado-nação tem o seu interesse, tem a sua forma de se organizar, tem a maneira como ele quer se ordenar internamente e como ele quer ser reconhecido ou participar da relação com os outros países. É o que a gente chama de geopolítica, que é esse nome que está aparecendo para você agora. Então, o que é a geopolítica? Ela trata das relações entre os países ao defender os seus interesses territoriais, ideológicos e outros
que envolve estratégias militares e ou políticos econômicas. Então, a maneira como o país vai jogar o jogo estratégico no planeta envolve ações militares, em alguns casos, nem sempre, o seu poder de influência política e o seu poder de influência econômica. Então, daí a gente já percebe que, para um país ter destaque, ser reconhecido, ele precisa ter algum poder de influência, seja ele bélico, né, que é o militar, ou político, ou econômico. E, a partir dessa ideia, a gente vai perceber que existem modificações ao longo da história que mudam o mapa de acordo com essa tal geopolítica aí. Então, a gente vai agora ver alguns casos dessas mudanças que aconteceram, principalmente a partir do fim da Guerra Fria. No século XX, as principais modificações territoriais entre as nações ocorreram com o fim da Guerra Fria, que foi um período onde os países foram divididos entre capitalistas e socialistas. Esses dois lados, defendidos aí por duas grandes nações principais, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Só que, com o tempo, a União Soviética não se sustentou, que era a maior potência socialista do planeta. Muitas das vezes a gente confunde a palavra socialismo e comunismo, não tem o mesmo sentido, mas, num primeiro momento, a gente pode até usar como sendo a mesma coisa. E com o fim da União Soviética e da força do socialismo, começaram a haver as modificações territoriais. Diversos países surgiram ou desapareceram com o fim da própria União Soviética e da força que ela carregava, sendo uma das grandes potências socialistas do planeta. Como mostra essa imagenzinha ao lado aí, né? Durante a Guerra Fria, era um grande confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética, grandes potências militares, em que se ameaçavam mutuamente, mas a guerra nunca aconteceu. Por isso a expressão Guerra Fria. E a primeira modificação que a gente vai ver dentro do território europeu, mais especificamente no leste europeu, foi a da Iugoslávia, um país que, obviamente, já não existe mais, né? A gente já não tem mais esse país no mapa, mas que se modificou a partir do fim da União Soviética. É um país que está na Península Balcânica, o círculozinho aí escuro mostrando para você, ó, lá no mapa da Europa, aonde fica a Península Balcânica e aonde ficava localizada a Iugoslávia. E que, após o fim da força socialista, o próprio governo socialista da Iugoslávia se enfraqueceu e acabou dando origem a 7 novas nações. É bem verdade que essas nações não surgiram de forma tranquila. Foi necessário que ocorressem diversos conflitos aí, que marcaram, inclusive, o século XX com muito sangue, porque foram guerras difíceis e deixaram marcas muito grandes na história da humanidade. A partir da década de 90, dos anos 90, até que cada um desses países se tornasse independente. Então, foi uma marca feia na nossa história para que essa modificação territorial acontecesse de um país virem a se tornar 7 nações novas. Mas nem sempre a história acontece com tragédias.
né? Um outro caso que marca a nossa história é a da Tchecoslováquia. Você pode encontrar, às vezes, esse nome escrito com C, ao invés de T, né? Aparece de algumas formas diferentes. Mas a Tchecoslováquia era uma nação socialista, que também se mantinha íntegra pela força de um governo militar, que mantinha os povos ali unidos, mas haviam duas nações, dois povos muito diferentes convivendo no mesmo território. E também, ao se esvair, ao se enfraquecer o poder do socialismo, esses dois povos, essas duas nações, chegaram a um acordo ao se separar para dar origem a dois novos países. E são esses dois que vocês estão vendo aí, que é a República Tcheca e a Eslováquia. E como essa separação se deu de uma forma muito tranquila, ficou conhecido como Revolução de Veludo, justamente porque não foi necessária uma guerra para que ela ocorresse, e sim um acordo entre as duas nações para a modificação do seu território, dando origem a dois países independentes. O nosso próximo caso é diferente porque, se nós falamos até aqui de fragmentações, de separação, esse nosso próximo caso é um de reunificação, que é o caso da Alemanha. Qual é a história da Alemanha? Dentro da Europa, a Alemanha foi um dos últimos países a se organizar como um país só, como uma única nação, porque eram vários reinados pequenos e só no século XVIII conseguiu se reunir numa nação alemã, uma nação germânica. E que, como se integrou muito tardiamente, comparado aos outros países, tinha uma expectativa de expansão, de ocupar novos espaços, de ter acesso à matéria-prima, mercado consumidor. Então, a Alemanha foi muito agressiva no início do século XX, crescendo para cima de outros países e acabou com isso se envolvendo, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial. E ao fim da Segunda Guerra Mundial, ao perder, né, ao ter enfraquecido o seu poder com a derrota da Segunda Guerra, o país foi dividido em duas nações que ficaram conhecidas como Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Você está vendo aí o mapa da Europa e em destaque em verde a localização da Alemanha. Então, a Alemanha foi dividida durante a Guerra Fria, o pós-Segunda Guerra Mundial, dos anos 47 até o início dos anos 90, em dois países diferentes. E o grande símbolo de separação dessas duas nações e do sistema, um capitalista do lado ocidental e outro socialista do lado oriental, era um muro de verdade, um muro físico que separava, que dividia a cidade de Berlim em dois estados, dois sistemas diferentes. E, com o fim da União Soviética, enfraquece o sistema socialista, que já vinha ruindo há algum tempo, por falta de recurso, pela opressão ao povo, as dificuldades que a população passava. Aconteceu, em 1989, a queda desse muro de Berlim, que foi um grande símbolo da modificação do mundo nessa divisão de países socialistas e capitalistas. Então, a partir da queda do Muro de Berlim, a Alemanha se reunifica e hoje é considerado um dos países mais ricos do mundo, sendo
uma economia forte, integrada, mas que também tem lá os seus problemas, pois essas diferenças que existiam entre as duas Alemanhas ainda existem internamente, existe uma parte mais empobrecida e que muitas das vezes se manifesta aí com umas tendências até neonazistas, um retorno às ideias que foram defendidas por Hitler no passado. Essa diferença, na verdade, entre as duas Alemanhas, ela ainda aparece na história da Europa, porque o lado leste, o antigo lado socialista, ainda é mais empobrecido se comparado com o lado ocidental, onde o capitalismo surgiu, onde é mais industrializado, onde o dinheiro flui mais. Então, essa diferença ainda perdura entre os dois lados europeus. Mas agora, mudando um pouquinho de contexto, indo lá para a Ásia, né? Vamos falar aí do fim da própria União Soviética, que foi essa grande nação que fazia essa diferença entre os dois lados. Então, a União Soviética era o maior país do mundo, imenso, gigantesco, e que tinha um poder central que mantinha vários povos diferentes, várias nações diferentes, reunidas à força num único território. E quando ela se enfraquece, quando ela se esvai, né, se fragmenta, no início dos anos 90, esse único país acaba dando origem a 15 países diferentes, que agora não são mais socialistas, todos capitalistas, mas que precisavam se integrar a uma realidade diferente da que eles tinham. Agora precisavam ser competitivos, iam viver independentes, cada um por si, mas existem diferenças entre eles. Um país tem mais petróleo, o outro tem mais acesso à água, o outro vai ter gás, um tem mais terra fértil e aí é celeiro dos outros países. Então, eles ainda necessitam muito um dos outros. E para fazer essa transição, eles criaram uma espécie de comunidade, a Comunidade dos Estados Independentes, que é a CEI, onde eles fazem essa mudança com esse grupo de apoio entre eles para se integrar a essa realidade do capitalismo. E isso já vem acontecendo desde a década de 90 até hoje. Então, nós vimos aí vários casos de modificação do mapa dos territórios a partir de mudança nos países, de fragmentação ou de reunificação. Agora, existem também, como a gente falou, aqueles espaços que são não reconhecidos ainda, as nações sem pátria, ou seja, povos que ainda não têm o seu próprio território. Mas esse é um assunto que a gente vai deixar para a nossa próxima videoaula. Eu fico por aqui, um abraço para todos e até o próximo encontro.